Transformando fracassos em um chamado. Esse é o tema da palavra que eu quero compartilhar com você. Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o 11, fala-nos da grande pesca, pesca maravilhosa. Mas antes de adentrar a palavra do Senhor, deixa eu dizer algo para você. Existe um número cada vez maior de pessoas procurando cursos de autoajuda, palestras motivacionais que ajude o ser humano a lidar com esse sentimento tão desconfortante, tão horrível, que é o fracasso. A palavra do Senhor nos ensina e Jesus nos ensina que nós podemos sim transformar esses fracassos em sucesso. Basta seguirmos alguns passos, alguns princípios da palavra do Senhor que nós vamos conseguir. E eu quero partilhar esses princípios com você nesse momento. Vamos à palavra do Senhor? Vamos ler primeiro o que nos diz a palavra do Senhor? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma grande multidão o comprimia por todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali perto dos pescadores que estavam lavando as suas redes. Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçando-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que tu? Quem está dizendo isto? Eu vou lançar a rede. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes e as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros, aos outros barcos, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seu barco para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Existem alguns passos nessa palavra que eu quero compartilhar com você, que vai fazer você entender que esses fracassos vieram como forma de uma experiência extraordinária para a tua vida e que você pode sim transformar ele em um grande chamado de Deus para você. O primeiro passo que você precisa entender é que não importa o tamanho da multidão, Jesus te vê. Mesmo diante da multidão, Jesus te vê. Ele te vê, ele se importa com você. Note que nesse texto, a palavra é muito clara. Nos versículos 1 e 2 diz assim: Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados. Uma multidão, diz a palavra de Deus, o comprimia, ou seja, o apertava por todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E Jesus viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Mesmo diante de uma grande multidão que comprimia Jesus, ele viu a Pedro e os demais pescadores lavando as suas redes. Depois de uma jornada frustrante, onde eles estavam trabalhando a noite inteira e não conseguiram pegar nada. Frustração é um sentimento, é uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não acontece. A frustração só ocorre quando existem expectativas. E no caso de Pedro, a expectativa deles eram os peixes. E note o seguinte, que quanto maior
é a sua expectativa, maior será a sua frustração. Não importa se a sua jornada tenha sido difícil, não importa se você trabalhou a noite inteira e não conseguiu pegar um peixe sequer. O que importa é que Jesus te viu diante da multidão. Ele viu você. Ele se importa com você. Ele te viu quando você estava lavando as suas redes. E como ele foi ao encontro de Pedro, o Senhor vai ao seu encontro e ele vai mudar, assim como mudou a realidade de vida de Pedro e todos os demais pescadores que estavam ali com ele. Jesus vai mudar a tua realidade de vida. Amém? O segundo ponto que eu quero compartilhar com você, através desta palavra, é que Jesus entrou no barco de Pedro e tudo mudou. Tudo mudou quando Jesus entrou no barco de Pedro. Quando Jesus entra no barco, esteja preparado para grandes coisas, para grandes acontecimentos. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, ele começou ali a dar algumas lições. Ele começou a falar e ele começou a ensinar. Quando Jesus entra no barco, esteja preparado para grandes lições. No barco de Pedro, Jesus começou a ensinar o povo e com certeza ele falou de coisas tão tremendas e de coisas profundas ali naquele momento. Que a partir daquele momento, tudo que Jesus falou, Pedro simplesmente ouvia e obedecia a tudo que o mestre falava. Esse barco pode ser a sua vida. E Jesus pode hoje entrar na tua vida e mudar a tua história. Esse barco também pode ser a tua família, pode ser o teu trabalho, ou até mesmo uma situação que você esteja vivendo, não importa. O que importa é que Jesus esteja no teu barco. O que importa é que Ele esteja no barco. E como diz uma canção antiga, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Eu me lembro que eu cantava essa canção quando eu era criança na escola dominical. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem se Ele estiver no barco da tua vida. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com você através dessa palavra é que viver o extraordinário de Deus é somente em águas profundas. Se você quer viver o extraordinário de Deus, você precisa se aprofundar um pouco mais. Vá para onde as águas são mais profundas. Essa foi a ordem do mestre. Viver o extraordinário de Deus requer que você vá mais profundo. Águas mais profundas. Levar você a um nível de intimidade muito maior do que você já viveu. Intimidade essa de simplesmente você ouvir e obedecer a voz de comando do Mestre Jesus, sem questionar, sem indagar, lançar a rede, mesmo depois de muito trabalho e de nada acontecer, mesmo depois de ter batalhado a noite toda e as coisas não mudarem, mesmo que o pranto tenha durado uma noite inteira, lance a rede, pois já é dia. Já é dia. Chegou o momento de você viver uma grande pesca, uma pesca maravilhosa. Quarto ponto que eu quero compartilhar com você através dessa palavra. Lança a rede, mas sobre a palavra de Jesus. Pedro conhecia de tudo, menos a extensão do poder de Deus. Pedro deixou o seu conhecimento sobre pesca, assim como seus argumentos, para trás e obedeceu ao comando do Mestre Jesus. Sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Aqui o que mais importa para que você encontre sucesso é que você tenha uma palavra de Deus para a tua vida, pois ela é leal, ela é verdadeira e ela cumprirá, simplesmente ela cumprirá o propósito, o fim para o qual ele a enviou. Nos diz a palavra do Senhor.
Pedro viveu algo sobrenatural e extraordinário, debaixo do comando da palavra do Senhor. Simplesmente porque ele obedeceu. Foi tão extraordinário a pesca que ele precisou chamar o outro barco para repartir, e ainda mais, eles quase afundaram porque eram muitos peixes. Pedro, a partir desse momento, reconheceu suas limitações, os seus pecados, e ele teve um grande temor diante do Senhor, ao ponto de dizer: mestre, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro também teve um encontro com a graça do Senhor naquele momento. O quinto ponto que eu quero partilhar com você através dessa palavra: transformando fracassos em um chamado. Olha o que a palavra nos diz: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Não tenha medo. Após ter sofrido uma grande frustração por ter trabalhado uma noite inteira e não ter dado em nada, Pedro vê o grande poder de Deus através do comando da voz de Jesus. E ele vê um milagre extraordinário acontecer diante dos seus olhos. Agora ele ouve a voz de Jesus dizendo: ele tinha algo novo para a sua vida, um chamado para ser discípulo, para se tornar um grande pescador de homens, como de fato Pedro foi. Um grande ganhador de almas, onde em um só discurso, Pedro ganhou 3.000 almas para o Senhor. 3.000 almas aceitaram a Jesus. Pedro viu e viveu junto a Jesus o privilégio de andar sobre as águas. Viu paralíticos andar, cegos enxergar, mortos ressuscitarem. Pedro viu a Jesus morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E ele ouviu de Jesus, mesmo Pedro tendo negado a Jesus por 3 vezes. Tendo negado a Jesus, Jesus por 3 vezes fez ele confessar o amor dele por Jesus. E aí Pedro pôde ouvir de Jesus: tu és Pedro, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Ele edificou sobre Pedro a sua igreja. O preço para tudo isso foi ele simplesmente ter deixado tudo. Tudo que era embaraço, tudo que o prendia, ele simplesmente deixou tudo para seguir o mestre. Ele deixou, e todo o seu fracasso naquela noite se tornou um grande chamado forte e poderoso nas mãos do Senhor. E eu termino esta palavra dizendo que mesmo diante de uma multidão, Jesus te vê. Ele entra no barco para mudar a realidade da sua vida. Viver o extraordinário de Deus somente em águas mais profundas. Saia do superficial e se aprofunde um pouco mais no seu relacionamento com Jesus, para só assim você ouvir a doce voz do Senhor dizendo: lança a rede e prove de uma pesca extraordinária. Se disponha ao Senhor, ouça a voz de comando e obedeça, ainda que não conheça ou ainda que você conheça, tenha conhecimento, tenha experiência, assim como Pedro tinha. Se abra para conhecer mais sobre o poder de Deus. Deixe o Senhor transformar toda essa frustração que você carrega em um chamado para ser e fazer a diferença, para proclamar o evangelho da salvação e através da sua vida que Deus venha mudar a realidade de outros. Através de todo o fracasso que você viveu, abra mão para o novo de Deus, para viver novas experiências com o Senhor e através dessas experiências você poder mudar a realidade de vida de muitas outras pessoas. Você poder fazer a diferença na vida de alguém. Você poder proclamar ao Messias, proclamar a vida eterna a outros. Seja um instrumento de Deus. Deus quer usar você, Ele quer usar a sua vida. E Ele quer usar os fracassos que você teve, transformar eles num grande trunfo de vitória. Que você possa vencer
a cada dia no Senhor. Que você possa ouvir a voz de comando do Mestre e ser obediente cada vez mais e mais a essa voz de comando. E ser obediente mais ainda ao grande chamado que Ele tem para você. O milagre extraordinário na vida de Pedro não foi simplesmente aqueles peixes se multiplicarem ali naquelas redes. Mas o chamado extraordinário de Deus para a vida de Pedro foi: você será pescador de homens. E o preço para tudo isso foi que eles largaram tudo, tudo. Eu não sei o que você precisa largar. Eu não sei qual é o que te impede. Eu não sei o que você precisa abandonar, o que você precisa deixar de lado.